E a Ucrânia atualizou o número de mortos em um dos ataques mais letais desde o início do conflito na cidade de Dnipro. O correspondente Luca Bassani tem as informações. Boa noite de segunda-feira a toda a nossa audiência. A guerra na Ucrânia, que logo mais no mês que vem completará um ano, tem vivido episódios dramáticos nos últimos dias. Vemos que a cidade de Dnipro, uma cidade bastante populosa na região centro-sul do país, sofreu um dos mais fortes ataques na sua estrutura residencial, na sua estrutura civil. Vemos que dezenas de pessoas morreram, até agora são 40 os mortos contabilizados e muitas famílias que continuam à procura de desaparecidos consideram as chances de encontrar sobreviventes muito baixas, considerando que temos o inverno na Ucrânia, além, é claro, da falta de água, de alimento para essas pessoas que provavelmente estariam embaixo dos escombros. O repúdio de toda a comunidade internacional foi bastante veemente, que tem sido também pressionado, né? A Ucrânia tem pressionado juntamente com outros países os países europeus que pertencem à OTAN para que façam maiores doações de armamentos. Nesse caso, vemos que a Alemanha tem sido um dos países mais fortemente cobrados, principalmente por terem a tecnologia talvez mais moderna na produção de blindados e de tanques, como é o caso dos tanques Leopard, né? Um dos mais importantes que a Alemanha tem hesitado e não conseguiu, ou pelo menos não enviou até o momento para a Ucrânia. Nós vemos também que nesse sentido a ministra da Defesa do país, Christine Lambert, acabou caindo, o que fez com que o governo de Olaf Scholz sofresse mais uma baixa durante esse momento de guerra, onde muitas críticas são feitas sobre o papel econômico que a Alemanha tem desempenhado na ajuda dos outros países europeus que também têm sofrido bastante com essa guerra. Nós vemos que a Rússia pode estar remanejando as suas tropas após esse novo ataque forte em Dnipro ser um indicativo de que essa estratégia de maior violência às regiões civis, os edifícios residenciais da Ucrânia, possa pressionar os ucranianos a voltar à mesa de negociação, ainda mais com a guerra completando logo mais esse marco histórico de quase um ano. Bom, doutora Elaine, a gente viu que Vladimir Putin já adotou várias estratégias. Uma das mais recentes era ali bombardear aqueles locais de infraestrutura energética e agora locais onde estão civis. Então aconteceu o bombardeio mais letal, com cerca de 40 mortos, ou seja, aquela guerra que não tem nenhuma perspectiva ainda de acabar, parece que só piora. Exatamente. Nós já vimos também falando sobre isso, né? Ali a região da Ucrânia é uma região estratégica para Putin, e agora o que a gente percebe aí é uma mudança de atores, né? Se no primeiro momento a gente teve Zelensky aí à frente, né, muito à frente do comando da guerra contra a Rússia, agora você já vê Zelensky mais fora do foco e a OTAN assumindo mais a linha de frente dessa guerra para ganhar mais força, mais fôlego. Mas vale lembrar que a Rússia tem tradição em guerrear e defender o seu território. Então, não vejo muita perspectiva dessa guerra terminar tão cedo. Emanuel, para você essa nova estratégia de Vladimir Putin deve funcionar? A Ucrânia deve voltar a negociar com a Rússia? Permita-me, Kalina, antes só fazer um comentário sobre a observação da doutora Elaine. É o seguinte, na verdade, a OTAN ela não está envolvida diretamente no conflito, até porque se ela tivesse, nós já teríamos a obrigatoriedade. Se a OTAN tivesse envolvida, qualquer país da OTAN tivesse realmente envolvida diretamente no teatro de operações, o Tratado da OTAN, artigo 4, iria implicar que os países da OTAN teriam que estar em guerra com a Rússia e nós teríamos aí, evidentemente, a Terceira Guerra Mundial. O que eles estão fazendo é o fornecimento de armamento, principalmente os Estados Unidos e a Inglaterra. No caso dos Estados Unidos é muito claro o interesse militar americano, eles ressuscitaram um programa que existia na Segunda Guerra Mundial, chamado Land and Lease, que é praticamente um programa chamado empréstimo e leasing, né, financiamento, porque lease também pode ser empréstimo em inglês, é um pouco complicado explicar essa diferença técnica, mas basicamente é um programa pelo qual o governo americano faz a exportação de armas para aliados, financiando os aliados na compra dessas armas. Então, quem está mais feliz com essa guerra é o setor armamentista dos Estados Unidos, que aumentou substancialmente a exportação de armas, né, vendendo para a Ucrânia, e além disso com o aumento dos orçamentos militares dos países europeus que não contam com fábricas suficientes para
fazer frente à nova demanda desses países. Então, pode-se perceber que existe muito lobby nos Estados Unidos para estimular essa guerra. Sobre a questão de se tentar forçar a negociação, desde o começo dessa guerra, eu tenho falado que a estratégia do Vladimir Putin sempre tem sido uma estratégia de força, uma estratégia de choque, na intenção de forçar os ucranianos para a mesa de negociações. E essa estratégia só não funcionou por conta do fornecimento massivo de armamento por parte do Ocidente e de uma resistência inesperada dos cidadãos ucranianos que aderiram em massa ao exército ucraniano e têm ido corajosamente para a frente de batalha contra um inimigo militarmente superior. Mas, claro, sem o fornecimento das armas, eles jamais teriam conseguido e a Rússia teria vencido essa guerra em pouquíssimo tempo. Então, sim, Kalina, a estratégia sempre do Vladimir Putin é tentar forçar a mesa de negociações através da força. Afinal de contas, quando você está na frente, quando você tem o poder de impor ao outro a sua posição, é o melhor momento de forçá-lo a negociar.